nas redes sociais podem brecar o projeto de reforma da Previdência. O principal argumento do governo Temer de que o sistema não tem condições de arcar com a aposentadoria de uma população com cada vez mais idosos não diminui a indignação do trabalhador diante da tentativa de retirada de um direito conquistado ao longo da história. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Oi, Luana. Oi, Lisa. Boa tarde. Boa tarde para você que também está ouvindo a gente pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, pode ser através do nosso Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, ou pelo Twitter ou Instagram, @VivaVozUnivale. Isso mesmo. Bom, no programa de hoje, o nosso convidado é o professor Rodrigo de Carvalho, professor mestre e doutorando em ciência jurídica, a quem a gente agradece a participação aqui no programa. Professor, bem-vindo. Bom, é um prazer novamente estar com os ouvintes da Rádio Univale FM e estamos aí à disposição para tentar contribuir ou elucidar, melhor dizendo, né, os principais pontos que são objeto dessa tentativa do governo de implementar a reforma da Previdência. Pois quais são essas principais modificações propostas? Por mais que a gente acompanhe nos noticiários, enfim, o que realmente importa e que merece a atenção de todos nós nessa proposta, professor? Bom, na verdade, o que está em discussão no Congresso Nacional é uma ampla reforma constitucional. Os direitos previdenciários, eles têm raiz primeiramente na Constituição Federal. Então, o que o governo hoje busca é promover uma profunda alteração do texto constitucional, fundamentalmente para, a grosso modo, né, implementar uma idade mínima para esta aposentadoria, que hoje ela não existe. Hoje é possível que um homem ou que uma mulher se aposentem por tempo de contribuição, independentemente da idade, mas a principal proposta do governo qual é? É, de fato, acabar com a chamada aposentadoria por tempo de contribuição e estipular uma idade mínima para homens e mulheres, e aí é que vem a grande variável desse processo, independentemente de ser homem ou de ser mulher, ou de ser professor ou de ser professor. O governo está tentando, com a proposta originária da emenda constitucional, colocar todos os trabalhadores em pé de igualdade no que diz respeito ao acesso à aposentadoria previdenciária. E sério, professor, e quais são as regras atuais para quem quer se aposentar? Bom, na verdade, as regras que ainda se encontram vigentes, que também têm raiz na Constituição Federal, elas exigem, por exemplo, do homem a 35 anos de contribuição, independentemente de idade. Se este homem for um professor da educação básica, ele se aposenta com 30 anos de atividade profissional, independentemente de idade. Então, para o homem, a aposentadoria por tempo de contribuição ela ocorre aos 35 anos como regra geral e aos 30 anos para os professores que ministram aulas ou atividades profissionais exclusivamente na educação básica. Para as mulheres, a regra hoje é de 30 anos de contribuição para as trabalhadoras em geral e de 25 anos para estas professoras que atuam exclusivamente na educação básica. O que convém ressaltar é que o sistema atual, o mecanismo que se encontra atualmente em vigor, ele prevê a aposentadoria por idade aos 65 anos para o homem e aos 60 anos para a mulher, desde que ambos tenham no mínimo 15 anos de contribuição. A principal matriz dessa reforma previdenciária é justamente o que? Acabar com estas aposentadorias por tempo de contribuição que permitem que homens e mulheres consigam muitas vezes um benefício aos 45, aos 50, aos 55 anos de idade, porque implementaram, conforme cada caso, o tempo de contribuição mínimo exigido pela lei. Professor Rodrigo, a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou contra a reforma da Previdência, apontando o que a entidade chamou de vários abusos na proposta do governo, como os 49 anos de contribuição para obter a aposentadoria integral, né? Na sua opinião, essa reforma é necessária? Bom, na verdade é primeiramente necessário desmistificar a principal campanha do governo federal, e que não é uma campanha deste governo, mas sim de sucessivos governos, que vem equivocadamente e erroneamente pregando a ideia de que há déficit no regime geral de previdência social. Tecnicamente, quem milita na área como nós, que estamos envolvidos na seara previdenciária, é um absurdo afirmar que a previdência social brasileira tem déficit. Nós não podemos analisar a previdência social exclusivamente sob a perspectiva da previdência. A previdência social, antes de mais nada, ela está ligada ao sistema de seguridade social, que engloba
administrativa, saúde, assistência social e previdência social. A grosso modo, a matemática que o governo utiliza, a maquiagem contábil que o governo utiliza para justificar esta reforma previdenciária, ela não resiste ao mínimo olhar técnico. Então, a grosso modo, o regime geral de previdência social, que é administrado pelo INSS e que alcança todos os trabalhadores da iniciativa privada, ele não tem déficit. Só no ano passado, o superávit da Previdência Social foi superior a 20 bilhões de reais. O problema é que o governo federal não cumpre as regras previstas no texto constitucional no que diz respeito à destinação dos recursos para as respectivas áreas: saúde, previdência e assistência social. Um exemplo disso é a famosa DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que permite um assalto legalizado ao Caixa da Seguridade Social, permitindo, portanto, que o governo utilize recursos para outras finalidades que não a Previdência. Ok, então está sendo desviado esse dinheiro. Eu posso, sem dúvida alguma, afirmar que o que existe é um desvio, que eu vou chamar aqui de legalizado, entre aspas, porque conferiu-se uma roupagem de legalidade a esse desvio, mas o fato é que os recursos que financiam a Seguridade Social não estão sendo canalizados para o local, ou não está sendo canalizado para o local para o qual ele deveria ser canalizado, que é Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Outro grande equívoco do governo em justificar a tal da reforma da Previdência em razão desse suposto déficit é que a Constituição é clara no sentido de que toda a sociedade participa do financiamento da Seguridade Social. União, Estados, Distrito Federal, municípios, empresas, trabalhadores. E já há muitos anos a União, que também deveria jogar a sua parte de contribuição para esse caixa, ela está inadimplente com esse regime. Então, na verdade, múltiplos fatores técnicos que são visíveis ou claramente visíveis ao olhar de qualquer analista em matéria previdenciária vão demonstrar, e a OAB, como várias entidades têm batido nessa tecla, de que este déficit é um discurso puramente ideológico, que não se sustenta sobre premissas técnicas, mas que vem o quê? A justamente imbuir na mente do cidadão, naquela pessoa menos esclarecida, de que ou reforma a Previdência ou ela quebra. Então, esse discurso é um discurso ideológico que, sob ponto de vista técnico, ele não se sustenta. Portanto, respondendo à pergunta, sem dúvida alguma, sim, a reforma na Previdência, nos termos em que se encontra posta na emenda constitucional, na PEC 287 de 2016, ela viola garantias constitucionais e praticamente destrói todo um trabalho de conquistas que foram sendo realizados ao longo dos últimos anos. Sr. Rodrigo, de onde vem, para a gente compreender, porque é muito esclarecedora essa tua colocação, de onde vem, então, esse dado que foi divulgado pelo próprio governo federal, de que em 2016 o déficit da Previdência chegou a 149 bilhões de reais? Bom, na verdade, o próprio governo federal disponibiliza na página da Previdência Social na internet slides com gráficos que mostram a relação de receita e despesa. O fato é que são omitidas inúmeras contribuições que, de acordo com a Constituição, deveriam ir para o Caixa da Seguridade Social, mas que acabam não indo. A própria União tem a obrigação de financiar a Seguridade Social pelo artigo 195 da Constituição e ela própria não dá a parte dela para esse caixa. Então, eu, sem qualquer sombra de dúvida, afirmo o quê? Que o regime geral de previdência social, que é o principal foco desta reforma e que atinge os trabalhadores da iniciativa privada, ele é superavitário. O déficit da Previdência Social, aqui, Previdência Social, entre aspas, existe sim, mas nos regimes próprios dos servidores públicos, estaduais, federais e municipais. Então, se eu pegar, por exemplo, o regime de previdência próprio da União, a título de exemplo, até 1993, nenhum servidor público no Brasil contribuía com a sua parte para a sua aposentadoria. Isso só veio a acontecer em 1993 com a emenda número 3. Então, a grosso modo, quando se fala em déficit de previdência social, o déficit existe única e exclusivamente no regime dos servidores públicos federais e no regime dos militares. Aí sim o rombo é profundo e não existe receita suficiente para fazer frente a essas despesas. Nós assistimos, por exemplo, o drama do Rio de Janeiro, em que inclusive aposentados e pensionistas estão sem receber do governo federal. Claro que lá existe uma crise sistêmica, mas de fato os regimes próprios dos servidores públicos
da União e estados, fundamentalmente, da maioria dos municípios, ele enfrenta sérios problemas de déficit. E quando se fala em déficit da Previdência, entendo de forma muito clara que o ajuste tem que ser feito nos regimes próprios e não no regime geral que é administrado pelo INSS. Bom, professor, então, como a gente comentou antes, segundo essa nova regra, então, além da pessoa precisar ter a idade mínima de 65 anos para se aposentar, é necessário que ela tenha contribuído ininterruptamente por 49 anos à Previdência. Ou seja, a pessoa teria que iniciar, então, no mercado aos 16 e trabalhar por conta... e durante esse período não ficar desempregado e nem trabalhar por conta própria, né? Como que isso afeta diretamente os brasileiros? Isso também é uma forma de dificultar o processo da aposentadoria? Bom, na verdade, a própria emenda constitucional que está no Congresso, a proposta de emenda constitucional, ela já tem, para vocês terem uma ideia, 840 emendas, ou seja, tentativas de modificação do seu texto. Esta regra que obrigaria o trabalhador a ir até 65 anos de idade, segundo o que atualmente consta do texto da PEC 287, ela seria aplicável para aqueles trabalhadores novos que ingressassem a partir de agora no mercado de trabalho e para aqueles que, homens, tenham menos de 50 anos de idade e mulheres que tenham menos de 45 anos de idade. Para os atuais trabalhadores que já têm mulher 45 anos de idade ou mais e homens 50 anos de idade ou mais e que estão próximos da aposentadoria, segundo as regras atualmente vigentes, o que a proposta de emenda constitucional faz o que é? É instituir um pedágio, ou seja, um tempo adicional que esta pessoa precisaria cumprir para poder se aposentar. Exemplo, um homem de 55 anos que hoje tenha 30 anos de contribuição. Se a PEC for aprovada do jeito que está, ele precisaria cumprir os 5 anos que faltam para os 35, mais um pedágio de 50% sobre estes 5. Portanto, ao invés de trabalhar apenas 5 anos, ele teria que trabalhar mais 7 anos e meio, para então ter o seu benefício de acordo com a regra de transição. Na verdade, então, o que seria, então, que para quem já começou essa regra, então, dos 16, precisar trabalhar ininterruptamente, seria, então, só para as novas pessoas, então, para quem entrasse agora no mercado de trabalho? Não, na verdade, a proposta do governo federal, que pode sofrer ajustes no Congresso, é que esta regra dos 65 anos de idade e dos 49 anos de contribuição para o benefício integral valha para os novos trabalhadores que ingressarem no mercado de trabalho, como também para aqueles trabalhadores que, sendo homens, tenham menos de 50 anos de idade e mulheres que estejam atualmente trabalhando que tenham menos de 45 anos de idade. Então, essa é uma situação, a meu ver, manifestamente inconstitucional, porque estabelece um regime de diferenciação de acordo com a idade do trabalhador. Creio que este ponto será objeto de alguma emenda no Congresso Nacional, devem se fazer ajustes dentro dessa proposta de emenda constitucional. A minha percepção é de que o governo encaminhou esta PEC 287 para o Congresso Nacional, sabendo que ela teria algumas, eu diria, gorduras para serem ajustadas dentro do próprio parlamento, mas, a grosso modo, sem dúvida alguma, a reforma previdenciária, ela está lastreada em um discurso ideológico de déficit, não há dúvida que ela vai ocorrer, mas nós ainda não sabemos a dimensão e em que termos isso será aprovado pelo Congresso Nacional. Professor Rodrigo, outra discussão, outra polêmica é exatamente essa não diferenciação de gênero, né? Então, as mulheres que até então tinham sido aí reconhecidas por seu trabalho em dupla jornada, tanto em casa quanto no seu ambiente, tripla, com certeza. Perderiam, então, não sei nem como chamar isso, mas essa compensação, vamos dizer assim, né? Como é que você vê isso, professor? Sem dúvida alguma, esse é um dado relevante. A proposta originária do Executivo Federal é igualar homens e mulheres. Um dado que é interessante, no Brasil a mulher tem uma expectativa de vida superior ao homem em 7,3 anos. Então, se por um lado ela tem uma jornada tripla, ela também tem uma expectativa de vida maior do que o homem, portanto, ela vai consumir mais tempo o recurso previdenciário. Eu penso que
no modelo em que foi concebida essa diferenciação de 60 anos para a mulher e 65 para o homem, ainda na década de 60, nós tínhamos uma realidade totalmente diferente da realidade atual, em que a mulher está no mercado de trabalho mais fortemente. O que pensa que o governo deveria ter sido mais sensível nesta proposta de emenda constitucional, não neste momento para igualar as regras, mas pelo menos para estabelecer uma regra de transição para que as mulheres pudessem entrar numa transição e não simplesmente se igualar ao homem. Até porque é sabido que a mulher, apesar de ter uma expectativa de vida maior, ela tem uma jornada muitas vezes tripla de trabalho, né? Perfeito. Bom, acho que a gente precisa de um intervalo para absorver todas essas informações e já voltamos a conversar com o professor Rodrigo de Carvalho. Estamos de volta com o Viva Voz, que hoje recebe o professor Rodrigo Carvalho, que além de mestre e doutor em ciência jurídica, também é vice-presidente da Previsc e membro desse conselho. O professor também é presidente da PES, são dos professores aqui da universidade. Professor, nós conversávamos aqui no intervalo sobre alguns argumentos e o próprio presidente Temer veio a público dizer que se essa reforma não for feita agora, daqui a 3 anos teremos que fazer, senão daqui a 7 paralisamos o país. Ele tem dado esse tipo de declaração forte, né? Mas, de acordo com o que você tem colocado aqui sobre o que se pode analisar dos dados reais em relação à Previdência, quem é que pagaria essa conta de verdade, né? Bom, na verdade, é muito mais fácil para qualquer governo mexer na base da pirâmide social, né? Você tem uma grande massa, ou a esmagadora massa de pessoas que está acreditando nas informações que são divulgadas pelo próprio governo federal. Hoje, se você acessar as páginas do governo federal, você vai verificar que o governo mostra números, dados e informações que, para o leigo, teoricamente, passariam como informações corretas. Mas para nós que militamos na área e que conhecemos as particularidades jurídicas, econômicas e atuariais da Previdência, nós vemos que essas informações não se sustentam. A declaração do presidente Temer também é igualmente insustentável, né, porque ela não tem base financeira e nem contábil. O que falta é o governo ter o papel, o nobre papel, a sua obrigatoriedade de cumprir o texto constitucional, notadamente o que diz o artigo 195, que trata das receitas da Seguridade Social, e dar a estas receitas a destinação correta. Esta fala de que daqui a 3 anos não haveria mais previdência, isso tudo não se sustenta. Eu posso até afirmar que daqui a 3 anos não haveria mais previdência do setor público federal, por exemplo. Só que o governo dá um jeito de pagar essas aposentadorias, pagar essas pensões, porque é muito mais difícil, politicamente falando, você mexer em classes altamente corporativistas, como classes do judiciário, do executivo e do legislativo, que mantêm benefícios, inclusive, acima do teto constitucionalmente estabelecido. Então, não há sustentação em você pagar uma aposentadoria no serviço público de 30, de 40, de 50, de 100 mil reais, às vezes, e que se encontra incorporada de auxílios, gratificações, vantagens, sem que haja uma correspondente fonte de custeio. Então, não há dúvida alguma no meio técnico de quem milita na área previdenciária de que o problema da previdência social no Brasil está nos regimes próprios de previdência. E isso vai englobar servidores públicos federais, especificamente neste caso, né? Também estaduais e municipais, mas bem como também o regime dos militares. Bom, professor, e outra coisa então que essa reforma afeta são os trabalhadores rurais, que terão que contribuir da mesma forma que um trabalhador urbano. Segundo o governo, se dá porque a arrecadação do setor é de 10 bilhões e os gastos com benefício para esse setor é de 100 bilhões. Com essa reforma, quais serão as principais dificuldades que o agricultor familiar terá para ter direito à aposentadoria? Bom, na verdade, a aposentadoria do trabalhador rural foi uma conquista trazida a esta classe pela Constituição de 1988, que assegurou para o trabalhador rural em regime de economia familiar, ou seja, aquele que trabalha para sua própria subsistência, o direito de se aposentarem com um salário mínimo, homem aos 60 anos de idade com 15 de contribuição e mulher 55 anos de idade com 15 de contribuição. De fato, neste contexto, a arrecadação rural ela é menor do que o pagamento de benefícios previdenciários, porque a grande parte desses trabalhadores rurais não contribui com a Previdência, mas não contribui com a Previdência em decorrência das próprias características do trabalho
rural, né? Existe uma marginalização social desse trabalhador, existem condições especiais que esse trabalhador está sujeito, então a Constituição de 88 quis estabelecer uma forma de compensação. Para isto, justamente para fazer frente a essa despesa do público rural, é que de 88 para cá, as empresas vêm sendo gradativamente oneradas no pagamento de contribuições sociais, o que faz com que, a grosso modo, analisando-se o INSS no seu conjunto, mesmo com o déficit, sim, que existe especificamente na área rural, o conjunto da obra, ou seja, o conjunto das receitas previdenciárias, seja suficiente para, no INSS, pagar tanto aposentados e pensionistas urbanos, como também aposentados e pensionistas rurais. Sr. Rodrigo, outra modificação acaba atingindo a pensão por morte, né? E parece que a proposta é de que a pensão seria também reduzida em 50%, né? Como é que vai funcionar essa nova proposta? Na verdade, a nossa pauta aqui, ela discutimos alguns pontos a respeito da reforma da Previdência. Mas na forma em que esta reforma foi encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, ela não é uma reforma, ela é a destruição da Previdência, né? E isso, por exemplo, é sentido no benefício de pensão por morte. Hoje, na pensão por morte, eu vou pegar um exemplo em que o marido e a mulher trabalham, os dois contribuem ao longo do tempo para o INSS, o marido terá direito de se aposentar se cumprir o tempo de contribuição e a mulher também. Se o homem ou a mulher vier a falecer, por exemplo, a pensão do marido, se este vier a falecer, passa para a mulher e vice-versa, em seu valor integral, né? Pela proposta que está no Congresso, este benefício é reduzido em 50% mais 10% para cada dependente. Por exemplo, marido e mulher que trabalham, o marido vem, por exemplo, a falecer, neste caso. Se a mulher estiver aposentada, ela terá que optar entre a sua aposentadoria ou a pensão por morte deixada pelo marido, o que for maior. Só que, sensivelmente, a pensão sofre uma redução que hoje é de 100% do valor da aposentadoria do segurado e passaria a ser de 50% mais 10% para cada grupo de dependentes. Então, o objetivo do governo também, eu diria assim, em relação à pensão por morte, é reduzir a despesa com esse benefício, o que, a meu ver, não reduzirá o problema social, muito pelo contrário, vai fazer com que mais pessoas, depois de aposentadas, tenham que retornar ao mercado de trabalho porque não conseguem os recursos para sua manutenção exclusivamente com a aposentadoria e a pensão. E bom, no último, então, dia 31 de março, diversas cidades tiveram relatos de protestos contra a reforma e também a proposta de terceirização. Na sua opinião, você acha que os brasileiros eles estão conscientes que todos os prejuízos que essa reforma pode trazer e como que eles podem fazer para se opor contra essas novas medidas? Bom, infelizmente, uma pequena classe, aqui a classe mais esclarecida da população, está efetivamente um pouco mais ciente das consequências dessa reforma. Hoje nós temos as redes sociais, né, que estão aí, que têm um papel muito importante na disseminação da informação. Sem dúvida alguma que, a grosso modo, os trabalhadores da iniciativa privada ainda não despertaram para as reais consequências que essa reforma, se aprovada nos termos em que se encontra, trará para toda a sociedade. Convém lembrar que hoje o INSS já tem 32 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários. São 32 milhões de pessoas que já estão recebendo um benefício de pensão, de auxílio, de aposentadoria do INSS. Desses 32 milhões de segurados, de beneficiários, 70% deles recebe um salário mínimo. 15% recebe entre 1 e 2 salários mínimos. Ou seja, o governo está tentando mexer e reduzir ainda mais direitos sociais de uma classe que já tem muito pouco. Então, com a reforma da Previdência, aprovando-se esta reforma, a situação do regime geral, que já é calamitosa para o aposentado e para o pensionista, e que o obriga a retornar ao mercado de trabalho porque ele não consegue se manter com o seu benefício, ela vai se intensificar ainda mais. É preciso razoabilidade, é preciso equilíbrio, é preciso bom senso do governo, da opinião pública, no sentido de que se promova sim uma reforma, mas que essa reforma alcance efetivamente o gargalo do problema. E o gargalo do problema está onde? Estão nos altos vencimentos, nos altos benefícios
do serviço público, que extrapolam o teto remuneratório constitucional e que constituem um ônus demasiadamente grande para o Estado brasileiro. O Estado está pesado, está inflado, não consegue se movimentar e penso eu, e como vários especialistas, que o governo está optando por cortar do lado errado. Obviamente, o lado que está mais vulnerável a essa mudança e ao lado do trabalhador, que da sua grande maioria não tem esse poder de corporativismo, esse poder, né, de pressão, como tem alguns segmentos, fundamentalmente do serviço público. Por isso é fundamental que o brasileiro utilize as redes sociais, se mobilize e vá contra a forma como está sendo posta essa reforma previdenciária. Professor, eu acho que para a gente finalizar, de qualquer maneira, os atuais aposentados, as pessoas que neste momento estão aposentadas, não vão sofrer diretamente com essas propostas, né? Não, de fato. Quem já está aposentado, quem já é pensionista, um detalhe interessante aqui do pensionista. Quem já é aposentado, permanece como está a situação. Agora, para quem quem vier a ser pensionista deste aposentado, ele já sofrerá os efeitos desta reforma constitucional. Por quê? No direito previdenciário vigora um princípio chamado tempus regit actum. É um princípio latino que diz o seguinte, que a data do evento do benefício, ela rege-se pela lei vigente no momento da ocorrência do benefício. Então, se hoje o marido é aposentado, por exemplo, com R$2.000 e se vier a falecer hoje deixará R$2.000 de pensão para a esposa, com a reforma previdenciária, se este marido vier a falecer depois da reforma, esta pensão será reduzida pela metade já. Então, a grosso modo, ela não atinge as aposentadorias, mas ela atingirá sim as pensões por morte que forem ocorrendo após a promulgação dessa emenda constitucional. Professor, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que saímos todos aqui com uma noção muito mais clara do que é essa proposta. E eu acho que também é importante ressaltar que ela ainda não foi aprovada, né? Porque muitas vezes a gente observa nos noticiários um certo fatalismo, como, olha, agora vocês podem relaxar porque já aconteceu. Mas não é verdade, né, professor? Bom, na verdade, cabe também uma observação que ela não pode ser esquecida, de que, sem dúvida, há por trás dessa reforma previdenciária um grande interesse de bancos e grandes instituições financeiras. Por quê? Você dificultando o acesso ao benefício previdenciário no regime geral, as pessoas naturalmente correrão para fazer uma previdência privada e não contribuirão com o sistema oficial. Desde que o debate acerca da reforma da Previdência começou a tomar fôlego, a previdência privada de bancos e seguradoras já experimentou um incremento de 15% no valor do aporte de recursos, ou seja, há também, além do interesse governamental de reduzir o mínimo a previdência social, também o interesse do mercado financeiro com esta reforma. Sem dúvida alguma, o brasileiro, a brasileira, o cidadão, o estudante, o trabalhador, seja quem for, todos devem se mobilizar no sentido de que tenhamos uma reforma, se ela ocorrer, mas que esteja lastreada em parâmetros justos e, sobretudo, razoáveis. Muito obrigada. Então, nós conversamos com o professor Rodrigo de Carvalho, professor que é vice-presidente do Conselho Deliberativo da Previs, que a Previdência, a Univale, inclusive, é associada a essa Previdência, e ele também é o presidente da Associação de Professores APESE aqui da Universidade. Obrigada, professor. Estão à disposição. Obrigado. Então, obrigada, professor, novamente, e obrigada também a você que nos acompanhou até agora pela rádio e pela TV Univale, e nós nos vemos no próximo programa. Até lá!